Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Júnior e hoje eu vou estar comentando de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, a respeito da questão do ágio, né, da dedutibilidade da amortização da despesa do ágio. Então, essa é uma decisão bastante interessante que o STJ deu a respeito dessa matéria e dá um norte, né, em relação a esse tema para os contribuintes. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, que é bastante importante para a gente poder continuar esse projeto. Então, esse julgamento do STJ, ele julgou um caso de ágio antes da Lei 12.973 de 2014, então na vigência da Lei 9.532 de 1995, artigo 7º e 8º, de 97, artigo 7º e 8º, portanto, já tem inclusive vídeo aqui no canal que eu faço distinção do ágio antes e depois da Lei 12.973 de 2014, nesse caso foi julgado na vigência da lei antiga antes de mudar em 2014, tá? O ágio é a diferença entre o valor pago e o valor do patrimônio líquido da sociedade. Então, esse valor a mais que foi pago é contabilizado como ágio, e o ágio só surge em investimentos avaliados pela equivalência patrimonial, portanto, né, somente nessa hipótese é que eu posso reconhecer o ágio na aquisição de investimento, e o ágio, objeto desse julgamento, foi fundamentado com perspectiva de rentabilidade futura, né? E o contribuinte, nesse caso, ele fez uma operação de ágio interno, na qual ele criou fez um aumento de capital sob de investimento com ágio. Esse ágio gerou, entre partes do mesmo grupo econômico, e posteriormente esse investimento foi vendido. Foi utilizada uma empresa veículo para poder se aproveitar desse ágio, né? Então, foi feita uma comparação, foi criada essa sociedade, depois ela foi comparada. O fisco glosou a despesa com essa amortização, entendendo que essa operação, né, ela não seria existente, faltou fundamento econômico-jurídico para poder ela utilizar. O CARF, no caso, quando julgou esse auto de infração, julgou desfavorável essa reforma societária. E este caso foi para o Poder Judiciário, o contribuinte questionou, teve decisão de primeira instância favorável, teve uma decisão do TRF favorável ao contribuinte, e o caso foi julgado pelo STJ, né? Então, é um caso bastante interessante, porque o contribuinte acabou tendo julgamento favorável. É um caso envolvendo a sociedade Cremer, em que ela fez uma organização societária e vendeu a participação societária para a Merrill Lynch, né? E acabou tendo um entendimento favorável. Então, o recurso especial é o 2.026.473, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e eu trouxe aqui a emenda, no qual eu vou comentar com vocês. Então, a emenda ela vai falar: processo pessoal, civil tributário, negativa de prestação jurisdicional, inexistência, embargo de declaração, né, foi julgamento de embargos, né, fim de pré-questionamento da multa, descabimento, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, ágio, despesa, dedução básica de cálculo, operação de partes dependentes, possibilidade, negócio jurídico de alteração legal, empresa veículo, prevenção de inutibilidade e legalidade. Então, eu coloquei a transcrição da ementa daquilo que eu acho que é interessante, que é mais da questão da operação em si, não transcrevi a questão processual, que acho que para nós não interessa estar comentando aqui, porque o importante é entender por que a STJ entendeu que a operação do contribuinte não é abusiva, né, ele não, esse ágio e a sua amortização, ela seria dedutível. Então, no item 2 da emenda do acordo, hipótese em que a Corte Regional apresentou motivação clara, expressa, no caso, o Tribunal Regional Federal, que julgou a possibilidade de dedução do ágio, no caso concreto, visto que o Instituto era efetivamente ocorrido e não artificialmente criado. Então, o TRF entendeu que a operação de fato aconteceu. Na possibilidade de criação de hipótese de indetetibilidade não prevista na lei, tal como pretendeu fazer o fisco não poderia ter criado uma hipótese que não estava prevista na lei, da extensão da Lei 9.502/97, notadamente do artigo 7º e 8º, decorrência da efetiva
de investimento, aporte de recursos, tendo enfrentado diretamente as questões postas em discussão e entregado a prestação adicional nos limites da lei. Então, o STJ entendeu que o TRE julgou bem a matéria, porque, primeiro, esse ágio de fato ocorreu, houve parte de recursos, portanto, houve ingresso de recursos por parte, né, do investidor, né, no caso, que criou quando foi da criação do ágio, portanto, não há por que o fisco entender que essa operação é existente. Ah, continuando a emenda, né? A controvérsia principal dos autos de saber se agiu bem o fisco ao promover regulado das despesas de ágio, amortizado pela recorrida, com fundamento no artigo 7º e 8º da Lei 9.597, como citei para vocês, eu acho que era antes da mudança pela Lei 12.973 de 2014, sob o argumento de não ser possível a dedução do ágio decorrente da operação interna entre sociedades empresárias independentes e mediante do emprego da empresa e veículo. Então, para quem não sabe, empresa e veículo, o que que a empresa faz? Ela constitui uma sociedade com os recursos necessários para poder fazer a aquisição. Essa sociedade adquire investimento e, posteriormente, ele é incorporado. Então, o fisco entende que a operação seria uma simulação, porque não teria fundamento econômico na operação, e, portanto, há um planejamento tributário abusivo por parte do contribuinte, né? E o STJ, felizmente, entendeu que não há vedação legal em utilizar uma empresa veículo para poder fazer aquisição com ágio e, posteriormente, sociedade sem incorporado. Então, isso é uma coisa bastante interessante em relação a esse julgamento. O ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados no inicial, constituiria nas criações diferentes para mais em custo de aquisição de investimento contra a participação societária e o valor do PL, na época da aquisição, artigo 20 da Lei 1598 de 77, que era que ali determinava quando você reconhecia o ágio na aquisição de investimento, né? Aí, continuando, em regra, apenas quando a alienação e liquidação de extinção abaixo do investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como custo para fim de operação do ganho ou perda de capital. Então, essa é uma regra geral que está na lei, portanto, né, não há problema nenhum. A exceção à regra da identidade do ágio está seguindo o artigo 7º e 8º da Lei 9.032, aos quais passaram a admitir a dedução quando a participação societária é extinta em razão da cooperação fusão da sociedade. Então, isso é verdade, isso é regra geral qualquer. Você fez a aquisição de investimento com ágio e esse ágio só vai se tornar dedutivo quando? Quando você fizer a alienação e liquidação de extinção abaixo desse investimento. Para você poder antecipar do lado desse ágio, você tem que fazer a incorporação, fusão desse investimento. É o que acabou acontecendo nesse caso. A exposição motivo da MP 1602, constituída em 932, visou limitar a edição do ágio, hipótese que fosse acarretados efeitos econômicos de trânsito injustificados, né? Aí, continuando a emenda, o CTN, né, autoriza a autoridade administrativa a promover o lançamento de ofício quando se comprova que o juiz passivo terceiro ministro aplica com dolo à discriminação, e também contém norma geral intelizível, para o artigo 116, que poderia, em última análise, até mesmo justificar a requalificação de negócios jurídicos ilícitos simulados, embora prevaleça a orientação para a plena eficácia da norma, e como diz a ministra Carmen Lúcia no ADI 2446. Então, essa é uma norma precisa ser regulamentada, que não foi até hoje, então, né, o STJ acabou ratificando essa tese. Embora seja justificada a preocupação quando as organizações societárias excluem artificiais, não é dada a Fazenda alegando buscar extrair ou proposta negocial das operações e impedir a utilidade por si só do ágio. As hipóteses que o Instituto é decorrente da relação entre partes dependentes, ágio interno, ou quando o negócio jurídico é materializado, via empresa e veículo. Ou seja, não é cabível presumir de maneira absoluta que esse tipo de organizações são dispositivos de fundamento material econômico. Então, que o STJ quis dizer nessa decisão? Então, no caso concreto, houve a utilização da empresa veículo, houve a operação de ágio interno. Então, o simples fato de o contribuinte utilizar dessas figuras jurídicas não permite que o fisco descaracterize a operação. Para que ela seja descaracterizada, para que o fisco possa dizer que a despesa não é dedutível, ele tem que justificar, ele tem que achar os argumentos que invalidam essa operação. E no caso dos autos, não ocorreu, porque o contribuinte fez a operação, ele usou o ágio interno, ele utilizou a empresa veículo, mas de fato, o que acabou acontecendo? Houve uma aquisição de participação societária, houve uma capitalização, né, na sociedade de quase 80 milhões de reais, portanto, houve fundamento econômico da operação, houve de fato uma operação
né, posterior que justificasse essa reorganização societária. E, no caso concreto, o STJ entendeu que decidiu bem o TRF ao dar razão ao contribuinte. Portanto, ele não reformou a decisão do tribunal, entendeu que o contribuinte tinha razão em relação a isso. Então, do ponto de vista lógico-jurídico, a premissa que vazio físico não resulta automaticamente na conclusão que o ágio interno ou ágio resultado de operação de emprego empresa veículo impediria a dedução do Instituto em exame da base de cálculo lucral, principalmente porque até 2014 a legislação é excelente a esse respeito. Importante, porque que a gente vai ver aqui no item 12 dessa emenda. Quando excluir de plano o ágio interno, feito expressamente com os artigos 22 da lei 12, nossa, 2014, a evidenciar que autonomamente não haveria vedação a ele. Ou seja, a partir de 2014, ok, ágio interno não é válido, porque ali restringe, veda essa operação, né? Ela não permite mais. Mas antes disso, não havia previsão expressa na legislação vedando isso. Portanto, o fisco não poderia dizer que uma vedação de ágio interno não seria legítima. Para dizer que ela não seria legítima, teria que achar fundamentos para isso que acabou não acontecendo no caso em concreto. Então, isso é um sinal positivo do judiciário em relação a essa tese, em relação a essas operações de reorganização societária efetuadas por contribuinte, mesmo envolvendo ágio interno, mesmo utilizando empresa veículo, no qual eles entendem que não é vedado, não é proibido. Portanto, eu entendo que a decisão foi bastante positiva para os contribuintes, né? Então, é isso que eu queria comentar para vocês. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, até